Já, refuse, recusar, choose, escolher e manage, lidar, gerenciar, tá? Geralmente lidar com a situação em contextos mais informais. Se você estiver falando de um gerente, ele gerencia uma loja, né? He manages a store. Ou um empresário gerencia a carreira de um artista, ok? Então, olha o primeiro exemplo. I want to go home. E aí você pode want to wanna. I wanna go home. I need to study. Eu preciso estudar. So, I need to study. I have to leave. I have to leave. Ok? Então, eu preciso ir. I plan to finish this by Friday. Então, eu planejo terminar isso até sexta. I refuse to go with them. Então, eu me recuso a ir com eles. I choose to do things the things I like. Então, eu escolho fazer as coisas que eu gosto, ok? E I manage to do all my assignments in time. Então, eu consigo, no sentido de eu consigo gerenciar, eu consigo lidar, eu consigo fazer todas as minhas tarefas em tempo, tipo, no tempo, sem atrasar, sem ficar atrasado, ok? Então, aí a gente tem alguns padrões verbais de verbos com o to. E agora a gente vai ter alguns que permitem tanto um quanto o outro, tá? E alguns deles vão modificar o significado, outros não. E alguns verbos permitem as duas formas, o gerund e o to. E, como eu já falei, algumas delas vão ter diferença de significado. Então, como begin, que é começar, start também, começar ou iniciar. Hate, odiar, like, love e prefer, as duas formas são admitidas. E não há muita diferença de significado, tá? Alguns vão dizer que é um pouco, mas principalmente com hate, like, love e prefer. Hate, like, love, principalmente. Você pode observar que apesar das gramáticas apontarem alguma diferença de significado, as pessoas às vezes nem sabem muito disso, elas usam de forma aleatória. E aí existe uma tendência de as regiões falarem de alguma forma. Então, nos Estados Unidos é mais comum usar like, hate e love com to, e na Inglaterra é mais comum usar esses verbos com ing. Então, não precisam se preocupar com a forma questões gramaticais especificamente, porque as pessoas vão entender de qualquer forma, tá? E às vezes nem elas sabem diferença entre isso. Elas usam porque as pessoas ao redor delas usam também. Então, não adianta se prender a isso. So, forget about these, esqueçam o que isso está dizendo e foquem na vida real, que as pessoas geralmente usam, tá? E aí eles admitem essas duas formas e não tem muita mudança de sentido. Aí o próprio esses exemplos foram tirados do site de Cambridge, o segundo, então eu esqueci de colocar os primeiros. But just an example, I begin to do this. I began doing this. I started to work on the project. I started working on the project. Eu comecei a trabalhar no projeto. I hate to eat. Let me see. I hate to eat cinnamon. Então eu odeio comer canela. I hate eating cinnamon. Vai ser a mesma coisa. I like to eat pineapple. Eu gosto de comer abacaxi. I like eating pineapple. I love eating. I like eating. I like to eat. I love to eat. Ok? Então, justo. I prefer to do. I prefer doing. Então, use o que você preferir, tá? E aí já alguns verbos, que foram que eu coloquei o exemplo, mudam o sentido, tá? Então, não vai ter o mesmo sentido. E aí, ó. Working in London means leaving home at 6:30. Então, esse verbo aí é o mean. Então, trabalhar em Londres significa sair de casa às 6:30. Então, significa, o verbo depois dele vai estar no ing. E aí é o verbo mean como significar. E aí aquele botão de parênteses, because I work in London, this is the result or consequence. Então, porque eu trabalho em Londres, esse é o resultado ou consequência. E aí eu olho outro exemplo, I didn't mean to make you cry. Então, eu não quis fazer você chorar. Então, quando você quer ter vontade, ter intenção de, aí o mean o mean vai significar, quando o mean significar querer fazer alguma coisa,
ter a intenção de ter feito algo dessa forma, aí você vai ter o mean com to e não com o ing depois. So I didn't mean to make you cry. Então eu não quis fazer você chorar. So I didn't intend to make you cry. Então eu não tive a intenção de fazer você chorar. Porque não foi isso que eu pretendi. E aí outro exemplo. So he went on singing after everyone else had finished. Então ele continuou cantando depois que todo mundo já tinha terminado. So he continued singing without stopping. Então ele continuou cantando sem parar. Então o processo continuou. E aí o outro exemplo. She recited a poem, then went on to sing a lovely folk song. Então ela recitou o poema primeiro e depois foi cantar uma música folk adorável. Ok? Então a primeira ela leu o poema e depois ela cantou a música. Então processos separados. Quando eu coloco o primeiro caso, eu tenho um processo que foi duradouro. Então ele continuou cantando depois que as pessoas pararam. E no segundo ela leu o poema e depois foi cantar. Então processos separados. E é essa a diferença que ele está marcando. Aí outro exemplo, I tried searching the web and finally found an address for him. Então eu fui procurar na internet e finalmente eu encontrei um endereço para ele. Então, I searched the web to see what information I could find. Então, eu procurei para ver que informação eu poderia achar. E aí, o outro exemplo, I tried to email Simon, but it bounced back. Então, eu tentei enviar um e-mail para Simon, mas ele voltou, não conseguiu ir, né? Deu erro. E aí, o try já tem um significado diferente. O primeiro, você tentou e fez essa ação por um tempo. No segundo caso, você tentou, mas não conseguiu. Você fez uma tentativa, ok? So, I attempted to email him, but I did not succeed. Então, a tentativa deu errado. A primeira tentativa deu certo e ela durou. Então, essa é a diferença de quando o try, o próximo verbo vai estar no ing. Essa tentativa funcionou e ela existiu. Quando você tenta e não consegue, você apenas tentou, mas não conseguiu. Ok? E aí, usa-se o verbo com to depois. E a gente chega no verbo stop, que ele vai ter dois significados diferentes, com to e com o ing. Então, se você usar o verbo stop com o próximo verbo no ing, ele significa parar de fazer aquela coisa para sempre, largar aquela ação. E se eu uso stop com to, esse to vai significar, em português, o para mesmo. Então, eu paro para fazer algo. Então, eu paro o que eu estava fazendo e vou fazer aquilo. No primeiro caso, eu paro de fazer aquilo. No segundo caso, eu paro para fazer aquilo. Então, essa é a diferença. I stopped smoking. Eu parei de fumar, ou seja, não fumo mais. Eu larguei o cigarro. No segundo caso, I stopped to smoke. Eu parei para fumar. Eu parei o que quer que eu estivesse fazendo, trabalhando, estudando, fazendo nada, para ir fumar. Então, entendeu o significado? Então, não fumem, tá? E é stop smoking, not stop to smoke. Ok? So, don't do it. Então, sempre que verem um verbo stop e o próximo verbo no ing é parar de fazer a coisa. E stop com o verbo. O próximo verbo no to, mas o verbo no infinitivo é parar para fazer aquilo. Parar o que quer que você esteja fazendo e fazer aquilo, tá? So, that's the difference. E aí, alguns verbos seguidos de infinitivo sem o to. A gente tem os verbos modais e os auxiliares, tá? Eles não precisam do to. A maioria dos modais, tá? Tem uns modais que pedem, mas a maioria não precisa. Então, can, could, may, might, must, will, would, should, por serem modais ou auxiliares, eles não precisam. So, I can do it, eu consigo fazer isso, eu posso fazer isso. I will do it, eu vou fazer isso, eu farei isso. I might do it, talvez eu faça isso. I must do it, eu tenho que fazer isso, é uma obrigação minha fazer isso. I would do it, eu faria isso. I should do it, eu deveria fazer isso. Ok? Então, alguns verbos modais e auxiliares que você pode usar. Você não coloca o to aí, não é I can to do it, I will to do it, I might to do it, I must to do it. Não. É tudo sem o to, porque eles não precisam. E o verbo let e make não são verbos modais nem auxiliares, mas porque Deus quis. Tô brincando, tá? Mas não tem motivo, é só porque a regência da língua é dessa forma.
eles não precisam de um to depois. So, let me do it. Make me do it. Let me do it é deixa eu fazer isso. E make me do it, me faça fazer isso, me força a fazer isso, me obrigue, tá? Então, that's the let and make me. Eles não precisam que o próximo verbo... E ele tem um objeto no meio, ó, que é o me. Deixe eu. Let me do it. Make me do it. Então, antes do verbo ser ligado direto com o outro, eu tenho um pronome no meio, tá? Nesse caso é o me. E aí, algumas expressões de phrasal verb seguidas de gerund. Para finalizar, a gente tem o be used to, que é se acostumar a fazer algo, estar acostumado. O be worth, que é tipo valer a pena, com um verbo depois, né? Look forward to, como eu já falei, esperar ansiosamente. Can't stand, não conseguir suportar de jeito nenhum. Não suportar essa coisa. Can't help, não conseguir evitar, tá? Então help é ajudar, mas nesse caso aí eu não consegui evitar, tá? Can't com help juntos. Feel like, ter vontade de fazer algo. It's no use, tipo, não adianta de nada. E it's no good também, não tem nenhuma eficácia, não tem nenhuma utilidade isso. E a gente vai ver os usos. So I'm used to being alone, então eu tô acostumado a ficar sozinho. It's worth doing something you're passionate about. Então vale a pena fazer algo que você realmente gosta. I'm looking forward to meeting you. Então eu estou esperando ansiosamente para encontrar você, para conhecer você, tá? I can't stand walking in a crowded place. Então eu não suporto andar num lugar lotado de gente. I can't help sleeping late. Então eu não consigo evitar dormir tarde, tá? Então eu durmo tarde sempre. I feel like going out. Então, tô com vontade de sair, but I can't. Com a quarentena, né? Não podemos sair mesmo com a vontade, ok? So I feel like going out, but I can't. It's no use arguing with a drunk person. Então, não adianta discutir com uma pessoa bêbada, né? Então, você sabe que não vai surtir nenhum efeito. Okay, so it's no use. And it's no good believing in politicians. Então, não é útil, não é eficaz, não tem nenhuma utilidade para sua vida acreditar em políticos, né? As I think you all should know. Don't stand for any of them. Não acredite na maioria deles, porque, you know, their goals are different from yours. O objetivo deles são diferentes dos seus. They should be the same, but they are usually not. Ok, so it's no good. Então, não é de utilidade. It's no use. Não tem nenhuma utilidade. Não adianta. Ok, so these are some expressions that you need to use gerund after. Então, todos os verbos depois. Todos os verbos com função de sujeito. Com função de substantivo depois vão estar no ING. So it's no, I'm used to being, it's worth doing, I'm looking forward to meeting, I can't stand walking, I can't help sleeping, I feel like going, it's no use arguing, and it's no good believing. Ok? Então todos esses verbos. So that's the video for today. That's my longest video so far. Um vídeo mais longo até agora. And it took me way more time to do it. Então me tomou muito mais tempo para fazer ele. 4 hours, like a lot. But that's it, guys. I hope you like it. And bye. See you.